Bom dia, meus irmãos. Nós vamos orar para começar o nosso tempo nessa manhã. Eu estava aqui pegando informações sobre o pastor Mauro. Ele ainda está esperando a consulta com o especialista no transplante que ele precisa, né? E, segundo a família aqui, parece que vai acontecer amanhã. E o Cedric pede para orar também pela Belinha. Ela está com febre há vários dias e não tem surtido efeito aí o remédio que ela está tomando. Então vamos orar. Lembrando dessas duas situações, né? E já começar o nosso tempo nessa manhã, ok? Oremos. Deus querido, obrigado pelo dia, ó Deus, que o Senhor nos dá, renovando esta manhã as tuas misericórdias, ó Deus. Obrigado pela possibilidade de estudarmos aqui nesta manhã, estarmos na tua presença. Queremos lembrar, ó Deus, da vida do pastor Mauro, que tu abençoes, ó Deus, o seu tempo naquele hospital, tempo tão longo dentro de um hospital ali em São Paulo. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer a sua vida, seu ânimo e sua confiança no Senhor durante esse tempo, bem como da sua esposa e sua família também. Abençoa, Deus, a consulta que eles terão nos próximos dias com esse especialista, Pai, que um caminho de tratamento eficaz possa ser encontrado para o teu servo. Lembramos também da Belinha, ó Deus, possa abençoar a sua vidinha, ó Deus, recuperando sua saúde, repreendendo, ó Deus, a enfermidade, essa febre que ela está, que ela possa, ó Deus, de pronto estar recuperada. Lembramos, ó Deus, os nossos adolescentes, jovens que estão hoje fazendo novamente a prova do Enem, que possa abençoar a cada um e cuidar, ó Deus, que sejam, ó Pai, diligentes, que possa ajudar, ó Deus, na lembrança também de tudo que estudaram. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Vamos para a página 22 da nossa apostila. Página 22 da nossa apostila. Deve estar no console lá. Muito bem. Depois de vermos essa sessão de qualificações do mordomo fiel, eu acho, irmãos, uma sessão, inclusive, muito importante. É necessário até, eventualmente, nós voltarmos pessoalmente, né, até ela e vermos aquelas recomendações. Nós temos aqui alguns textos extraídos que vão tratar de alguns outros assuntos sobre a questão de finanças, do ponto de vista bíblico, é claro, para as nossas vidas, ok? Então, página 22, nós vamos falar hoje finanças, desafios para a liderança. Falar das dificuldades financeiras pelas quais têm passado as pessoas, famílias e instituições é quase que cair no lugar comum. Já não necessitamos de muitos argumentos e estatísticas para nos convencermos desta realidade. É bem possível que nossas dificuldades na gestão dos nossos recursos financeiros, como também da organização que lideramos, seja a realidade mais palpável dos entraves cotidianos que nos distanciam de um ideal extremamente desejado, sucesso na administração do dinheiro. Por isso, quero compartilhar de pelo menos 3 desafios para a liderança atual no que diz respeito à administração financeira. Então, ele se refere, irmãos, tanto da questão do lar, né, como de uma organização, como, por exemplo, de uma igreja. Então, por exemplo, eu e o pastor Gideão, que já lidamos com essa situação de administrar uma igreja, a gente sabe dos desafios, das lutas que são em você ter determinadas demandas, né, e simplesmente não ter dinheiro. A situação, inclusive, que eu particularmente vivi no ministério anterior, ainda era 1000 vezes pior, porque era uma igreja menor, de situação financeira mais difícil, né, como a gente fala, de bairro, de periferia, e levava meses para se realizar as mínimas coisas. Não adiantava fazer uma cantina para um determinado fim, porque o que era arrecadado era muito pouco. Então você fica fazendo a obra de Deus com aquele conta-gota, mas é aquilo que você tem. Então você tem que administrar de maneira, de acordo com aquilo que você tem na disposição na sua mão. Mesmo numa igreja maior,
e até numa igreja, irmãos, que fosse bem maior do que a nossa, isso não muda tanto assim, porque as demandas aumentam também, né? Então, por exemplo, tem uma igreja conhecido meu que sustenta 10 vezes mais missionários do que nós sustentamos. As demandas vão aumentando e você vê as necessidades, vê a obra de Deus crescendo e você tem dificuldade naquela administração. Agora, já na nossa casa, é um pouquinho diferente, porque nós precisamos lidar com um orçamento, obviamente, muito menor do que de uma igreja. E o que nós temos que começar a perceber é se a gente está realmente organizando o nosso orçamento em volta de necessidades ou em volta de desejos. Eu vi esta semana, irmãos, um dado alarmante. 60 milhões de brasileiros estão endividados. Isso é mais do que um quarto da nossa população. Quando a gente fala de 60 milhões de brasileiros endividados, nós provavelmente estamos falando metade dos economicamente ativos. Porque uma boa metade dessas são adolescentes, são jovens que não trabalham, até crianças, é claro. Então, se você tem metade da população endividada, isso vai ter logo um impacto na economia drástico. Porque supõe-se que quem está endividado não compra mais, não tem crédito, né? Vai botar a mão na consciência, eu vou resolver. Isso vem, meus irmãos, não é segredo de ninguém, de uma economia mascarada em que o crédito foi facilitado para poder dar a ilusão de impulso da economia. Eu me refiro, é claro, dos 2 governos anteriores, e o camarada que está agora está simplesmente tentando remendar o barco para evitar que naufrague de uma vez. E a gente, infelizmente, está recebendo a rebordosa disso, porque a classe AAA, né, que não sofre nada desse impacto. Isso aí, para eles, tanto faz como tanto fez. Mas nós estamos nessa situação. E aí? A situação econômica vai mudar? A tabela do imposto de renda vai mudar? Não vai. Não vamos nos iludir em relação a isso. Então, nós temos que olhar para conselhos como esses aqui para perceber como é que eu mudo o meu lado. Como é que eu mudo a minha administração na minha casa, que é a única parte que realmente eu tenho algum controle. Certo? Eu não sou presidente do Banco Central. Eu não sou ministro da Fazenda, da Economia, sei lá do que, do Planejamento. Então, eu só tenho controle sobre isso aqui. Então, é aqui que precisa estar os meus esforços, né? Então, quais são, irmãos, alguns desses desafios? Primeiro, a administração das finanças pessoais ou da família. Dentre as incumbências do líder, uma das mais importantes é ser exemplo daquilo que ensina ou prega. Portanto, o líder necessita administrar suas finanças de uma maneira consistente com as diretrizes bíblicas sobre o assunto. A Bíblia, embora não de forma sistemática, aborda o assunto dinheiro e posses materiais em diversas de suas narrativas. O próprio Jesus lança em diversas oportunidades luzes para uma compreensão do papel que o dinheiro deve ocupar no dia a dia das pessoas. Na parábola do administrador astuto, Jesus faz a seguinte colocação: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16, 11. Aqui Jesus declara que riquezas deste mundo ímpio, que se não formos dignos de confiança e administrar fielmente as riquezas materiais, não estaremos habilitados a ascender à posição superior de cuidarmos das riquezas espirituais. Embora Jesus não esteja afirmando que as riquezas materiais sejam ruins em si mesmas, pois toda a criação material é boa, sua colocação parece deixar relativamente claro que há uma hierarquia superior em relação aos bens materiais que só poderão ser colocados sob nossa administração caso sejamos bem-sucedidos no gerenciamento das posses materiais. Eu estou terminando agora, irmãos. Irmãos bem sabem, o casamento de mais um casalzinho da igreja vai ser semana que vem. E assim, uma das coisas que nós temos conversado com os casais, eu vou continuar conversando com os futuros também, é exatamente isso aqui. A necessidade, né? Ótimo, estamos apaixonados, vamos casar, né? E casa e tudo mais. Mas tem uma realidade nua e crua, preta no branco, da vida a dois,
que não pode ser ignorada. Ou mesmo quem não está mais na vida 2, ou quem ainda não está, não importa. A gente tem que parar de tratar as coisas materiais com certo romantismo, por assim dizer, né? E ver a realidade de que, inclusive, mal administrado, isso aqui traz tensão sobre a nossa casa. Então, de vez em quando, cabe ao chefe da casa, independente, né, quem ele seja, que ele pare com a família e coloque alguns pingos nos is. É chato pra caramba. Digo confiadamente para vocês. Se desse para delegar isso aí para alguém, contratar alguém, mas não dá, né? Não tem dinheiro nem para pagar a mim mesmo, que eu vou contratar outro. Então, e às vezes a gente precisa. E é interessante, irmãos, que os que não trabalham, a gente não percebe isso. Quando eu cheguei na nossa casa, e eu comecei a apagar as luzes da casa, eu só via a voz dos meus pais no ouvido. Apaga a luz! Tem sócio da Light aqui não. Light é a companhia elétrica do Rio de Janeiro, né? É como se tivesse que tem sócio da Eletrobras aqui não. Aí eu falei, meu Deus, me tornei meu pai. Mas é porque agora estava saindo do meu bolso. E eu ficava com um mantra no meu ouvido. Luz que se apaga, luz que não se paga. Porque quando a gente está na posição de liderança, a gente pensa só no final do mês que está chegando e o dinheiro está aí curtando, né? E é incrível como a nossa mentalidade muda. E infelizmente, irmãos, cabe especialmente aos pais nessa questão de segurarem as rédeas. Às vezes, inclusive, vai precisar que uma esposa dê uma ajuda ao marido que é um pouco mais afoito, ou um esposo dá uma segurada numa esposa que não pode ver uma sacoleira. Resistir à sacoleira e ela fugirá de vós. Viu? Porque, caso contrário, o nosso orçamento entra num colapso muito complicado. Por falta de liderança. Por falta de alguém que seja aquela voz, ou alguém, não importa, que sejam aquela voz de dizer, olha, está complicado aqui. Está difícil. E essa voz dificilmente vai ser uma voz muito admirada. Vai ser uma voz chata pra caramba. Meus filhos que o digam. Segundo desafio. Administração das finanças da organização. Organização a gente pode entender aqui também família. Vencido o primeiro desafio, os que estão liderando as organizações necessitam aplicar também a ela os princípios bíblicos de administração financeira. Na verdade, a administração só se dá de forma concomitante com o pessoal e familiar. No âmbito organizacional, o líder poderá contar com pessoas com formação técnica e perfil pessoal que o ajude a levar a cabo o objetivo de ter em ordem as finanças da igreja ou demais organizações ou famílias. Todavia, este fato não o isenta de conhecer e fazer valer as diretrizes da Bíblia sobre como lidar com o dinheiro de forma muito mais ampla. É fato que, em geral, a igreja tem se concentrado na área de dar. Por isso, o líder terá que ampliar seus conhecimentos e outros princípios igualmente importantes, tais como economizar, investir, livrar-se de dívidas e gastar sabiamente. Em minha experiência pessoal, constato que o binômio fé versus planejamento ainda é um entrave para boa parte da liderança evangélica. Portanto, harmonizar fé com planejamento financeiro é fundamental para os pastores e líderes atuais. O que ele quer dizer com isso aqui, meus irmãos? Então, a gente vive pela fé, ok? Agora, isso não significa que a gente vai ser febril. Vou dar um exemplo. Nessa tentativa, inclusive sexta-feira nós tivemos até um momento de oração por isso, de achar um lugar melhor, ou pelo menos mais adequado para a nossa igreja. Há muito tempo atrás, eu perguntei para um camarada se ele queria fazer um negócio no prédio dele, tinha diversas adaptações e adequações para fazer para uma igreja. Ele falou que tudo bem, eu falei para ele que a gente podia dar uma entrada, ele parcelava o resto. Aí ele parcelou, R$10.000 por mês. Na época, faz tempo isso, na época era mais do que o nosso orçamento mensal. Aí eu falei para ele, olha, legal, mas nesse valor aí não tem a mínima condição da gente encarar. Irmãos, eu já conheci pastor, eu já conheci obreiro que encarava.
Por causa dessa bendita fé descabida aqui, meio irresponsável, o Senhor suprirá. Mas ele lhe disse que vai suprir ou você está só chutando? E muitas vezes colocou a igreja debaixo de um peso ou até numa enrascada financeira porque faltou planejamento. A gente tem que ser ousado, eu concordo, tem que ter fé naquilo, na direção de Deus, desde que você tenha essa direção muito clara. O pior ainda é quando a gente tenta levar o nosso orçamento doméstico nessa fé, vamos chamar assim. Vai dar tudo certo, Deus vai dar um jeito, quando Deus não tem compromisso nenhum com aquilo lá. Qual é a alternativa? É o que ele está falando no segundo ponto. É aplicar princípios bíblicos, esses que nós temos visto até agora, no nosso orçamento. Eu acho que nós temos ainda que aplicar alguns deles nas nossas famílias e temos alguns deles ainda a aplicar de forma melhor na nossa igreja também. Isso significa, meus irmãos, como eu tenho falado nas últimas aulas, é necessário que nós peguemos aquilo que estamos vendo até agora e possamos olhar para a nossa vida financeira, para o nosso orçamento e começar a perceber se nós temos ou não temos vivido de uma maneira com a sabedoria da palavra de Deus que vai trazer bênção na nossa vida material. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, a algumas tempestades, algumas crises, né? O desemprego bate a porta, a crise, queda no faturamento, tudo isso acontece. Mas preste bem atenção, se eu estiver preparado nos princípios que nós temos visto até agora, essas situações vão nos pegar, mas vão nos afetar menos do que se nós não estivermos em absoluto preparados. Pastor, como assim? É só voltar atrás e ver o que o mordomo fiel faz com o seu orçamento. Em termos de quais são os gastos, como ele tem lidado com as dívidas, a questão da economia, para que a gente possa encarar as variações, né, de clima da nossa vida de uma maneira melhor do que simplesmente ir improvisando, vamos chamar assim, à medida que os problemas vão acontecendo. Ok? Isso dá nesse segundo desafio aplicando esses princípios na nossa vida. Muito bem. Terceiro desafio. Administração das finanças dos liderados. As mesmas dificuldades que os líderes enfrentam na administração pessoal e familiar, nas instituições que lideram, é enfrentada pelos seus liderados no ambiente familiar e igualmente nas empresas e organizações que supervisionam. Este fato deve sensibilizar a liderança das igrejas e organizações para contemplar no seu sistema de ensino o aprendizado bíblico financeiro. Eis a razão por que estamos tendo essa EBD. Por quê, irmãos? Não está tão grave assim não. Mas eu me lembro de uma época, nós ainda estávamos no outro prédio, não lembro quem estava na equipe ministerial da época, mas eu chamei a equipe ministerial e falei assim, 50% mais um da igreja já me procurou para falar da sua situação financeira. Inclusive, alguns já pediram até ajuda para sentar. Aí eu sentei com um ou outro. Me lembro de outro irmão ter sentado com mais alguém, outro. Gente que estava mais tranquilo, entendendo algumas situações que nós até já vimos aqui nessa matéria, aplicando para passar adiante. Você lembra que eu falei que teve gente que teve que cortar cartão de crédito? Foi nessa época. A gente teve que devolver carro. Então, meus irmãos, foi naquela época, inclusive, que nós começamos, olha quanto tempo já estamos fazendo isso, com aquele último quadrinho do seu boletim, que vem, inclusive, desse mesmo ministério, do site ganancia.com.br. Com aqueles conselhos, você pode olhar no seu boletim, né, Conselho do Mordomo Fiel, são 52, um para cada semana do ano. E toda vez que termina, eu volto para o começo. Se a gente já estivesse vivendo tudo aquilo lá, eu nem publicaria mais. Mas como diz a frase latina, a repetição é a mãe da sabedoria. Então, temos repetido para rever esses princípios. Por que nós viemos falar disso agora de novo, irmãos? Porque, novamente, nós estamos numa época no Brasil em que tem muita família em crise financeira. Lembra o dado que eu acabei de dar? Em que 50% mais um, ou seja,
A maioria dos economicamente ativos estão atolados em dívida. É cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, e assim vai acumulando. Paga por mês juros que podiam estar economizando, por exemplo. E aí, depois nós terminamos nossa última matéria, eu pensei, eu acho que esse é um assunto bom. Nós vemos agora, é esse terceiro ponto aqui, irmãos, é a preocupação da liderança da igreja em como nós estamos na nossa vida pessoal. Porque isso também tem refletido nas finanças da nossa igreja. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando nós entramos nas dívidas, né, quem fica com a menor parte do bolo, só com as migalhas, exatamente é a obra de Deus. Aí vem aqueles chavões, né? Deus não precisa do meu dinheiro. Diga isso para o missionário que veio lá, sei lá de onde pregar, e você se converteu. Porque ele não vivia de brisa. Ele precisava ser sustentado. Mas graças a Deus, irmãos, apesar da crise, nós passamos do nosso alvo de missões, graças a Deus, mas na questão do nosso orçamento da nossa igreja, está aí pelo menos um dos dois tesoureiros, não sei se está outro, está aí para confirmar, nós ainda estamos aquém daquilo que podemos, exatamente para os desafios que a gente falou mais à frente, mais acima, né, na obra, particularmente aqui da nossa igreja local. Por isso, é importante de vez em quando, irmãos, nós pararmos e tratarmos de um assunto que parece que não é espiritual, parece. Mas quando nós, irmãos, somos não mais liberais, né, mas, para não usar a palavra avarentos com a obra de Deus, o problema não é financeiro. O problema é espiritual. E esse problema espiritual, para o tanto, a gente trabalha exatamente com princípios da palavra de Deus, ok? Assim, a igreja poderia abençoar seus membros numa área tão essencial e ao mesmo tempo em que cumpriria as palavras de Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, Mateus 28:20. A utilização de um orçamento, por exemplo, deveria ser uma ferramenta básica de todas as pessoas, famílias e organizações. No entanto, constatamos com preocupação que esta realidade ainda está distante do nosso dia a dia. O líder deve ser sensível em ajudar seu liderado a lidar com dinheiro, um dos maiores rivais pelo senhorio de Cristo em sua vida. Mateus 6:24 diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O original desse versículo, ele diz, você não pode servir a Deus e a Mamon. Se você olhar algumas Bíblias, inclusive tem a notinha de rodapé, está lá, quem é Mamon? Era o Deus da mitologia que era responsável pela prosperidade financeira, pelo dinheiro. Então, Jesus faz aqui um trocadilho de que você está adorando, querendo adorar a Deus e ao mesmo tempo querendo adorar o Deus da prosperidade, Deus do dinheiro. Concluindo, não necessitamos de grandes esforços para convencer um líder das dificuldades financeiras que o alcançam. Por esta razão, ele é desafiado a investir em pelo menos 3 áreas do conhecimento financeiro segundo a Bíblia, no âmbito pessoal e familiar, da igreja, ou organização que lidera e da vida de seus liderados. A boa notícia é que a Bíblia tem orientações suficientes para que alcancemos o equilíbrio financeiro nas 3 áreas que desafiam nossa liderança através de um sistema apropriado e prático, poderá trazer nossas finanças a uma plena realização dos propósitos de Deus. Antes de nós continuarmos, irmãos, está aqui a referência da onde saiu esse artigo no rodapé. Antes de nós continuarmos, deixa eu falar rapidamente dessa questão aqui, porque a gente vai tratar isso mais à frente, de maneira até mais gráfica, sobre o que ele falou sobre o orçamento. Nessa época, que nós passamos essa crise das pessoas, das famílias, que eu mencionei há 5, 6 anos atrás, né? Se eu me lembro bem, todo mundo que eu conversei, né? Conversou com os outros, eu não tenho ideia, mas todos os casais que eu conversei, nenhumzinho, tinha um orçamento escrito em algum lugar. Pode ser até no computador. O meu está no computador. Raramente eu usaria papel e caneta para fazer uma coisa dessa. Então o meu está no computador, mas nenhum tinha nada. Tinha uma ideia vaga, né? Água, luz, telefone e tal, prestação do carro.
entra X, sai alguma coisa e acabou. Nenhum planejamento em absoluto. Então você vê, meus irmãos, que nesse terceiro ponto ele está destacando que essa já é uma coisa que você precisa começar a ver. Algumas aulas atrás ele mencionou que no site desse ministério, né, difícil você esquecer o nome dele, www.ganancia.com.br, sem circunflexo, acho que você leria então ganancia. .com.br, você já pode achar um programinha que lhe ajuda a fazer um orçamento e tudo mais. Porque caso contrário, meu irmão, quem não tem orçamento, eu falei já, é a classe AAA, certo? É aquele que pode ter aquele cartão Black Diamond, Platinum, Premium, sei lá o quê, sem limite. Quanto é essa Ferrari? Põe 2 vezes aqui no cartão. Como eu tenho quase certeza que nós não estamos nessa camada da população, né? Essa camada é da estratosfera, a gente está no pré-sal. Então não dá para viver sem um orçamento. Não dá para viver, né, dizendo, não, vai dar. Não, mas não vai dar. Dinheiro, ele é feito de papel moeda, não é feito de elástico, nem de borracha. Mesmo que fosse feito, ele ainda continua valendo só o que ele diz mesmo, né? Então a gente precisa desse terceiro conselho aqui, que é essa questão do orçamento, ok? Página 23. Cristãos em uma sociedade de consumo. E aqui está outra fonte, né? Aí em cima, Editora Cultura Cristã. Livro de John Benton. Então é a referência das páginas, tudo certinho. Em 1978, um pouco antes da senhora Thatcher, para quem não está familiarizado com a história moderna, uma das melhores primeiras ministras que a Inglaterra já teve. Antes dela chegar ao poder na Inglaterra, John Stott, teólogo anglicano, escreveu seu conhecido comentário sobre o Sermão da Montanha, intitulado Christian Counterculture, contra a cultura cristã. Mas agora, olhando para a igreja 20 ou mais anos depois, na verdade bem mais que isso, né, quase 40 anos depois, me pergunto o que aconteceu com a contracultura. De que maneira os cristãos estão diferentes? Parecemos frequentemente tão envolvidos e imersos na promessa de felicidade proposta pelo consumismo quanto qualquer outra pessoa. Pausa aqui, meus irmãos. Você já ouviu falar do sonho americano? Em filme, documentário, reportagem. O que é o sonho americano? Em resumo, trabalhando, é uma sociedade baseada no empreendedorismo. Não é uma sociedade como a brasileira, em que todo mundo sonha ser funcionário público. Lá as pessoas sonham ter um bom emprego, diante da sua capacidade, ou empreender a sua própria liberdade, e chegar até o ponto de você ter o sonho americano, que é casa, carro, família, filhos com fundo para fazer a faculdade, que lá são todas praticamente particulares. Ou seja, você ter liberdade financeira, sonho americano. Isso que ele está falando aqui, meus irmãos, você entendeu? John Stott escreveu em 78 que nós vivemos na contracultura da sociedade. E aí o autor está fazendo o contraste, que 20 anos depois, no nosso caso 40 anos depois, 20 no caso do livro, os cristãos estão parecendo mais que estão seguindo a cultura do que na contracultura. Vamos entender o que ele quer falar? Pronto. Eu li um artigo alguns poucos anos atrás, em que o autor analisava como que o cristão americano persegue o sonho americano da mesmíssima maneira que uma pessoa que não conhece a Cristo. O grande problema, meus irmãos, na análise daquele artigo, é que esse tal de sonho americano tinha se tornado um ídolo para o americano. Que se ele não alcançasse aquele patamar, ele não era em absoluto, ou não tinha nunca ter experimentado verdadeiro sucesso na sua vida. Seria, portanto, um fracasso. E você sabe nos filmes o que é ser um loser na mentalidade americana, né? Ser um fracassado. O cara realmente é um zero à esquerda. O problema, meus irmãos, é quando você se deixa ser analisado ou avaliado pelos padrões outros, que não seja a palavra de Deus, sobre o que é ser bem-sucedido e o que é ser fracassado. Que a palavra de Deus analisa de uma maneira completamente diferente em relação ao sucesso material. Por exemplo,
É aquele que obedece à palavra de Deus, é que é o bem-sucedido. Josué capítulo 1, Salmo 1. Esse está lá? É aquele que realiza o propósito de Deus para a sua vida, que muitas vezes não vai envolver prosperidade financeira. Então os padrões da palavra são outros. É aquele que aprendeu, Filipenses capítulo 4, a viver bem em toda e qualquer situação. Saber passar necessidade e saber ter fartura. As duas situações, às vezes, provocam o pior em nós. E diante disso tudo, meus irmãos, o que esse artigo está começando a falar está muito a ver conosco. Lembra que nós temos falado nos últimos dias? Sobre a questão especialmente de como o marketing é usado para colocar na minha e na sua cabeça que nós precisamos de alguma coisa que nós, na verdade, não realmente precisamos. Como coloca na nossa cabeça que se você não dirigir aquele carro, sua casa não for neste padrão, e assim, assado, você não chegou lá. O problema é que esse lá continua constantemente sendo mexido. É como se fosse uma proverbial cenoura na frente do cavalo. Ele nunca alcança. Então ele vai estar sempre perseguindo esse lá, para alcançar um padrão que as pessoas de fora estão impondo a ele. E não ele mesmo. Só para terminar esse ponto, lembra da história do missionário que ficou muitos anos, né? Não era como hoje, que era mais fácil ir até ou sair do campo e voltar, só tinha barco. E aí, quando finalmente ficou mais fácil para ele pegar um avião, ele voltou na sua cidade natal e lá tinha aberto o primeiro shopping center, que na época era mais novidade. E aí o pessoal da igreja pegou o missionário e levou para conhecer o shopping center. Passou para cá, passou para lá e tal, passadinha na praça da alimentação, que é de padrão, né? E aí no estacionamento, ele todo orgulhoso da nova aquisição da sua cidade, perguntou para o missionário: e aí, o que o irmão achou? Uma cidade agora, uma cidade grande, tem até shopping center. Aí o missionário respondeu de forma tranquila e tácita: nunca vi reunido no mesmo lugar tanta coisa de que eu não preciso. A gente tem que ser sincero, meus irmãos. Faz um inventário das suas compras de 2017. Você precisava de todos aqueles sapatos, de todas aquelas camisas, de todas aquelas calças. Você precisava de todos aqueles eletrônicos. Você precisa disso tudo mesmo? Às vezes a gente fica agoniado porque não consegue comprar tal coisa. E o que é mais interessante é que enquanto nos agoniamos, que não conseguimos comprar aquilo naquele padrão que a sociedade, que o marketing está impondo para a gente, eu não me lembro de ter ficado agoniado porque eu não podia dar mais para missões, por exemplo. Estou perdendo o sono. Por quê? Porque eu queria dar mais da minha oferta de missões. Eu ouvi alguém dar esse testemunho? Estou sem dormir. Estou à base de calmante aqui porque não consigo. Difícil, né? Mas muitas vezes a gente está lá fazendo contas e mais contas e mais contas para ver se em lugar do modelo X dá para comprar o XYZ, que tem mais coisas do carro que tanto eu quero. Mesmo que isso signifique causar um estresse no meu orçamento. É sério isso aqui, meus irmãos, porque nós estamos numa sociedade, como diz o título da página 23, de consumo. E um enorme impacto iria acontecer sobre a sociedade se todo mundo tivesse um consumo menor. Mas, por outro lado, ou nós sustentamos a bolha da sociedade, ou vivemos os padrões da palavra de Deus. Não há como fazer as duas coisas. E o texto continua: no entanto, a palavra de Deus nos revela coisas que nos causam desconforto. Nada há de errado com o mundo material, mas os cristãos estão sendo cada vez mais levados a adorar as coisas criadas. É provável que a nossa alegria esteja alicerçada nas criaturas em vez de firmada no Criador. Muitos que se dizem cristãos estão apenas interessados em um Deus
que os encha de saúde e riqueza, por intermédio dos assim chamados pregadores da palavra da fé e do evangelho da prosperidade. Muitos de nós se tornaram amantes mais dos prazeres do que de Deus, segundo Timóteo 3,4. Isso acontece para a nossa vergonha e nos coloca em risco espiritual. Viu o que eu falei, irmãos? Que o problema não é financeiro? O problema é espiritual. A gente está sempre atrás da próxima novidade, do próximo projeto, do próximo desafio. Por quê? Para quê? Para que se estressar com aquilo? Será que isso realmente é plano de Deus para a minha vida? Eu tenho claramente a direção de Deus sobre isso? Conhece aquela história do empresário rico, bem-sucedido, que ficou no prego, perto de numa cidade do interior, de uma estrada do interior, e logo viu um camarada pescando. E aí disse para ele, olha, estou esperando aqui o socorro, e o senhor? Eu estou pescando. Estou aqui. E aí quando ele viu que ele era um ótimo pescador, falou, rapaz, o senhor é um ótimo pescador. O senhor já pensou, empreendedor, né, em fazer aqui uma pequena indústria de pesca aqui, em vez de ficar no caniço, no anzol, colocar uma rede ou várias pessoas para trabalhar para você? Ele, não. E depois? E depois o senhor vai crescendo, cria uma estrutura. E depois? Aí o senhor vai precisar de mais funcionários para administrar, setor de pessoal, isso e aquilo. E o pescadorzinho continuou perguntando, e depois? E depois? E lá na frente, e quando o senhor estiver bem sucedido e tal, aí o senhor vai poder ter dinheiro para descansar. Aí ele, descansar e pescar? Mas isso eu já estou fazendo agora. A história é engraçada, irmãos, mas retrata que às vezes a gente persegue uma coisa que é bem possível que aplicando os princípios de Deus na nossa vida, dentro daquilo que soberanamente Deus tem dado para a nossa vida, nós já teríamos essa tal tranquilidade. Essa tal liberdade que dizem que só pode ser com liberdade financeira, talvez seja mais perto ou mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Em lugar do estresse, às vezes, que trazemos sobre nós. Mesmo sem a ameaça do mundo tentando fazer com que apostatemos da fé em Cristo e nos oferecendo seus prazeres materiais, a causa principal da impotência da igreja cristã nos dias de hoje não é necessariamente os grandes pecados, mas o simples fato de que os cristãos se distraem com o que é trivial, com a infinidade de opções para ocupar o tempo na sociedade de consumo. Essas coisas talvez não sejam más em si mesmas. Talvez não haja nada de errado com certas coisas que podemos comprar. Mas o problema é que a nossa vida fica tumultuada e absorvida por coisas, atividades, diversão e tudo mais que achamos tempo para fazer. Enquanto isso, acontece nosso foco na afirmação: não terás outros deuses diante de ti. Desaparece sem que se perceba. Nossa vida cristã é contaminada, não necessariamente por grandes corrupções, mas por assuntos triviais. Nas palavras de John Bunyan, nos desviamos na campina. Em linguagem antiga, nos tornamos mundanos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu posso garantir a vocês que enquanto eu estou relendo isso aqui, eu já li esse trecho antes, eu estou de novo avaliando a minha vida. Aonde eu estou me perdendo nas pequenas coisas no caminho. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente pensa assim, eu não estou com uma amante, eu não estou no piseiro, não estou na bagaceira, então está tudo bom. Irmãos, essas são as coisas óbvias para nós imaginarmos. Será que se nós avaliarmos o que nós temos gasto a nossa vida, e eu perguntasse para você, irmão, eu estou precisando aqui, novo convertido, o Sinfrônio, para você discipular. Será que você poderia dizer com toda tranquilidade, pastor, queria muito, mas eu não tenho tempo? Ou por acaso você não tem tempo porque você está distraído na campina? Alguns meses atrás, uma irmã pediu uma opinião, um conselho,
E dentre as coisas que nós conversamos, irmãos, ela não está passando uma crise financeira, ela está passando por um despenhadeiro financeiro. Ela saiu da cobertura para o aluguel. O negócio dela com o marido simplesmente acabou. Então, literalmente da cobertura para morar de aluguel. Cobertura própria. Venderam tudo para pagar as dívidas que o negócio gerou. E assim, irmãos, às vezes as pessoas fazem algumas consultas com pastores como se estivesse consultando Eliseu, Elias, né? Que faz a profecia de uma linha direta. Falei, meu irmão, eu não sei quais são as razões pelas quais vocês estão passando por isso. Mas uma coisa eu sei. Tem algo para aprender. Tem algo que Deus quer mostrar a você que estava errado. Deus não é aquele menino sarcástico, né, que fica queimando inseto com lupa só pelo bel prazer de fazer o bichinho sofrer, não. Nosso Deus não é assim. Mas alguma coisa estava fora do lugar. E Deus agora está tratando com vocês sobre como vocês viam a sua vida antes e como vocês estão vendo agora. Então nós temos que começar a perceber, meus irmãos, será que no meio de tantas distrações no mundo material, eu tenho perdido o foco das coisas de Deus? Quando estava lá no mundo, gastava com bebida, com sei lá o quê, o abadá custava R$300, estava de boa. Mas aí tem uma taxa para participar de uma conferência, de um acampamento, aí eu já reclamo. Aí você vai dizer que alguma coisa não descarrilhou na vida dessa criatura? Claro que descarrilhou. Eu gastava dinheiro com as piores coisas. Metade do meu orçamento era para casa, metade era para amantes. Mas eu reclamo ou me nego a contribuir com a igreja, com dízimo, com oferta, com ajudar o necessitado. Aí vai dizer que alguma coisa não está descarrilhada na vida dessa criatura? Claro que está. Muito descarrilhada. No meio do caminho perdeu o foco completamente. E provavelmente porque está, no começo do nosso artigo, estava na contracultura em algum momento da sua vida cristã, eu acredito, mas agora está seguindo o fluxo. E aí com certeza não consegue fazer as coisas que a palavra de Deus nos coloca. O consumismo leva você às compras e diz, a escolha é sua, depende de você, se expresse. As escolhas pessoais fazem as pessoas se sentirem importantes. É uma forma de autoafirmação. As coisas que escolho comprar expressam quem eu sou, ou a imagem que quero mostrar aos outros. Vocês lembram da minha ida até a Ford? Eu fui lá entregar um computador para um cliente há uns 2 ou 3 anos atrás. Aí na época tinha saído o Ford Fusion que estaciona sozinho. Aí eu fui dar uma olhada no carrinho lá, porque eu estava esperando o camarada me atender. Aí lá vem o vendedor, achando que hoje ele ia emplacar a venda de um Ford Fusion. Boa tarde, chefe. Boa tarde, patrão. Boa tarde, doutor. Nessa hora você é tudo. Bonito carro, falei. Lindão. Tô esperando se manifestar aqui num robô. Tão lindo, parece um Transformers. Pois é, eu vejo o senhor atrás do volante desse carro. Aí eu falei assim, eu acho que o senhor precisa consultar o médico, trocar o medicamento, porque o senhor está vendo coisas. E um papo. Que esse carro inspira classe, que inspira isso, que inspira aquilo. Eu falei, inspira também a quebra do meu orçamento. Eu tentando mostrar a ele que eu não estava interessado, eu finalmente falei, não, que me perdoe, eu vim esperar, nem lembro o nome do cliente, Antônio, sei lá o quê. Eu estou esperando o Antônio terminar de atender ali, que eu vim entregar o computador dele. Eu sou só um técnico de informática. Se eu falasse que eu era pastor, ele ia pensar que eu sou pastor dessas coisas aí do lado. Aí que ele me encheu a paciência. Eu falei, eu sou só um técnico de informática. Pode dar atenção a outro. Ou se o senhor quiser mostrar aquele Ford K ali, a comissão vai ser menor, mas aquele ali está mais dentro do meu orçamento. É o papo, irmãos, do mundo. Aí você pode dizer, pastor, isso aí não funciona não. Funciona. Funciona sim. Irmãos, eu já trabalhei na área de informática, eu já lidei
com áreas de extremo dinheiro e condições. E a vaidade e o marketing funcionam sim. O pior é que quando você vê funcionando com cristãos. Aí o que é o pior? Que vão na onda de que isso aqui é o meu sonho. Que sonho, rapaz? Isso é um pesadelo. Não é sonho, não. De maneira nenhuma, uma coisa que vai trazer prejuízo à sua vida e à sua família pode ser algum tipo de sonho, muito menos dado por Deus. Precisamos estar conscientes de que este é o mundo em que vivemos. Enquanto buscamos a liberdade, enquanto estamos engajados nesse conflito entre a natureza pecaminosa e o espírito, precisamos nos conscientizar de que estamos envolvidos neste marasmo geral do consumismo que nos levará a um caminho sem volta. Não é triste ver que até o cristianismo chega a nós em uma embalagem de consumo? Até a religião nos é vendida. Algumas das grandes conferências evangélicas se ajustam à mentalidade de consumo, a opções de seminários e matérias e diferentes estilos de adoração para atender a todo tipo de cultura religiosa. Depois, a área de apresentação e venda. Tudo está disposto como as mercadorias em um grande shopping center. Todos os livros dos principais oradores chamam a nossa atenção no stand. Todos os discursos e louvores de adoração apresentados na conferência estão instantaneamente disponíveis em fitas de vídeo. São quase vendidos de forma que, por pouco, não pensamos que podemos comprar a espiritualidade se comprarmos estas coisas. Isso é tão interessante, irmãos, porque nós, inclusive, temos uma livraria. E há um tempo atrás, a irmã Lúcia falou que ela tinha uma listinha aí de um Serasa cristão. E por mais que eu aprecie, meu irmão, o seu gosto pela boa leitura, até nisso a gente tem que saber se o nosso pezinho dá. O que ele está falando aqui, por exemplo, eu me lembrei, né, na minha segunda conferência que eu fui lá em São Paulo. Irmãos, o ambiente da livraria dá 3 vezes esse nosso salão aqui. A probabilidade de você entrar lá e sair com cartão de crédito estourado é imensa. E eu não sei se todo mundo lá tem autocontrole. Tem que cuidar só do meu papel de plástico, né, e da minha conta. E esse ano eu entrei e saí sem fazer uma dívida. Comprei o que podia comprar com dinheiro que eu levei para comprar, uns poucos livros, e acabou. Porque os preços são extremamente tentadores. 40%, 50%, às vezes tem uma loucura de 60% de desconto no livro. Livro bom, que é bênção. Mas ele está falando uma coisa certa. Será que eu vou realmente até investir numa coisa dessa para o meu real crescimento? Ou eu estou achando só porque eu comprei o livro e vai ficar no plástico na estante, eu estou importando algum tipo de sabedoria ou espiritualidade? Não funciona assim. Você vê, irmãos, até em coisas boas, como um livro, de boa qualidade, é claro, eu tenho que perguntar a Deus, eu posso fazer esse gasto? Eu posso comprar isso aqui? O que obviamente só vai ser respondido naquilo que nós já temos visto até agora, num controle de um orçamento, né, que me dite tal coisa. Me responda dessa maneira. E mais uma vez, somente algumas empresas cristãs têm permissão para fazer propaganda desses produtos de maneira que possam proteger a parcela de mercado desta livraria ou daquela gravadora. Isso tornou um grande negócio. Tudo isso parece tão diferente do espírito cristão das conferências evangélicas de anos atrás, quando o grande ênfase era fazer da convenção um momento de comunhão e encontro com Deus. É óbvio que não sou contra livros cristãos ou fitas evangélicas, mas tudo parece tão centrado no lado comercial que podemos imaginar o que Deus realmente pensa de tudo isso. Sim, as conferências tinham de ser lugares onde as pessoas pudessem apresentar suas ofertas e tudo mais que fosse necessário para adorar a Deus, mas será que havia necessidade de transformar o templo de Deus em um mercado em vez de uma casa de oração? O equilíbrio aqui, meus irmãos, não é em absoluto. Eu acho que seria tolice dizer assim, não, vamos fazer um manifesto que na próxima conferência tal ou tal, até na nossa, a gente não tem ali a seção da livraria. A questão que ele está destacando aqui, eu já vivenciei isso mesmo, é que a venda de produtos se tornou foco, a qualidade da conferência ou do congresso era secundário. E inclusive era inexistente. O objetivo era levar as pessoas ali para comprar os produtos que a própria conferência estava produzindo. Quando, por exemplo, era esse tipo de conferência de crescimento de igreja. Era você fazer a conferência e sair dali como se fosse mais ou menos uma Mary Kay, uma Inodê da vida, que você vai ali comprar o kit.
que a conferência está promovendo. Ou seja, não há de maneira nenhuma um foco na qualidade espiritual do que está sendo oferecido, mas muito mais no lado material. Independente disso, irmãos, aonde é que está aquilo que está ao nosso alcance para mudar nessa situação? Eu. A livraria da igreja vai estar lá. Agora, inclusive, mais disposta. Será que a gente precisa pedir à irmã Lúcia e às demais pessoas, toda vez que você chegar lá, vou levar esses 3 livros aqui, que a pessoa pergunte para você, irmão, pode comprar? Não seria extremamente constrangedor e deselegante? E até, inclusive, não é esse papel deles. O papel, meus irmãos, é nós sabermos aquilo que está dentro exatamente da nossa possibilidade. Mesmo quando são coisas boas, né? A mentalidade consumista não somente deturpou a nossa fé pessoal, como também enfraqueceu a importância das igrejas para a sociedade que está ao seu redor. Preferimos ir atrás do sonho de morar em uma casa bonita, preferimos morar em um lugar onde podemos comprar uma casa melhor pelo preço que oferecemos, uma vez que as pessoas optaram por ir de carro para a igreja, então as igrejas não estão mais ligadas às suas comunidades locais. Morando longe do local onde a igreja se reúne, torna-se mais difícil para a congregação se envolver em questões sociais e de boas obras que nos foram imputadas por Jesus e pelo Evangelho como dever para com a comunidade. Em vez de os cristãos morarem e cultuarem a Deus em seus próprios bairros, a sua fé sobreviver em um contexto que naturalmente esteja relacionado à fé e à vida, o que ocorre é uma separação. As pessoas que moram no local onde se situa a igreja apenas veem muitos carros chegando e saindo aos domingos. As pessoas que moram nos bairros em que os cristãos residem apenas veem os carros saindo aos domingos e depois, de alguma forma, com o tempo, retornando. O que ele está falando aqui, irmãos, é um pouco difícil talvez para você compreender, porque é muito contexto americano, onde era comum, quando as cidades eram menores, você ter aquela igreja, tipo, no meio da cidade, né? E as pessoas moravam ao redor. O diácono morava 3 casas para lá, o pastor mora aqui na 5ª rua, a gente está tudo, é a mesma comunidade. É daí que vem, inclusive, ainda na Europa, o conceito de paróquia. Eu sei que você está acostumado com a ideia de paróquia na igreja católica, mas os protestantes usaram esse termo durante muito tempo, porque as igrejas eram colocadas por bairro, para atender aquela comunidade que ficava ali. Aí tem essa família que mora aqui há 300 anos, no mesmo bairro. Com a chegada da modernidade e o crescimento da população também, aí abriu o bairro lá no final da cidade. Um loteamento, um novo bairro e tal. E aí as pessoas começaram a comprar para lá e perderam o vínculo com a comunidade. É isso que ele está falando. Isso não tem volta, irmãos, porque não dá para todo mundo ficar morando ao redor no mesmo lugar, né? Obviamente a população vai crescendo, mas como é que nós consertamos isso de uma maneira possível, de uma maneira que não perca totalmente esse vínculo? Aí é que está. O grande problema, meus irmãos, são as nossas escolhas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Se você fosse escolher morar em uma determinada cidade, ou uma cidade muito grande, um determinado bairro, geralmente as pessoas pesquisam o quê? Como é que é o comércio nesse lugar? Não é isso? Tem boas escolas aqui perto para os meus filhos? Como é que é o quê? Como é que é no inverno? Ah, se alaga ou não se alaga? É aqui, é verdade. Bem, mas pelo menos na minha cidade, lá no Rio, na cidade grande, raramente o pessoal pensa muito nisso, né? Mas eu estou te entendendo. Será que algum cristão já perguntou como é que é a igreja aqui? Como é que acontece geralmente? A pessoa se muda, porque tem um bom comércio, porque tem boas escolas e tudo mais, e depois vai atrás de uma igreja. Sabe por que eu sei disso? Porque toda hora alguém chega assim, pastor, eu cheguei em tal cidade, ou estou em tal bairro, e não encontrei aqui uma igreja. Depois que eu cheguei, não encontrei aqui uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Mas por que ele não procurou antes de se mudar? Você está vendo, meus irmãos, como essa é uma questão que não vou dizer nem que é secundária, terciária, ela simplesmente não existe na nossa escala de padrões. A gente quer saber se o bairro é seguro. Como é que é o índice de assalto aqui? O comércio é bom? Tem padaria, tem farmácia, tem todos os supermercados.
Olha, tem até cinema. E o que é mais interessante, que mesmo quando a gente fez essa escolha, alguns dias atrás um camarada falou assim, poxa, eu sempre quis conhecer a sua igreja, mas eu moro longe. Eu falei, aham. Onde é que você faz compras? Olha, do dia a dia eu faço aqui no supermercado do bairro, mas do mês eu faço no atacadão. Então quer dizer que pelo menos 1 ou 2 vezes por mês você vai estar lá da tua casa para ir até o atacadão, para fazer compras. Ok. Mas não pode sair, porque é mais perto, sair para ir até a igreja. Você viu como as situações espirituais são secundárias para nós? Ele prefere ficar lá reclamando da igreja que ele congrega, da qual eu já falei para ele, ou você para de reclamar e contribui, ou você sai. Ficar lá reclamando o tempo todo da igreja e não contribuindo, não vai mudar em absolutamente nada. Então, o ponto aqui, arranje o microfone ali para o Tiago. O ponto aqui, meus irmãos, é como que a sociedade vai influenciando as nossas escolhas, inclusive de moradia. De como tratamos, de como resolvemos as coisas, ou decidimos as coisas na nossa vida. Diga, Tiago. Não, é só uma experiência pessoal, né? Meio alto. Quando a gente veio para cá, depois de um tempo, né? Umas pessoas vieram me perguntar, por que tu é lá da videira e tal, já que é tão longe da tua casa e tudo mais. Eu falei, olha, todo dia eu pego o carro e vou até o centro para trabalhar, né? Por que só no domingo eu não posso fazer isso, né? Então, a pessoa também faz isso, né? Ela também trabalha no centro. E será que vai fazer uma diferença tão grande no orçamento fazer esse percurso, que para trabalhar, inclusive, vive mais cedo do trabalho, né? 7h30 era o trabalho, enquanto que aqui é 9 horas, você vem de noite, num trânsito bem menor. Assim, o caso é que não é uma questão de dinheiro, de dificuldade de transporte, muitas vezes, na minha opinião. E, de novo, é aquilo que a gente está tratando aqui nessa página 23, irmãos. É como os padrões do mundo vão influenciando a gente, que para fazer outras coisas nós temos disposição, gasolina não falta, temos tranquilo. Mas quando se trata, às vezes, de coisas mais prioritárias, não é apenas igreja, não é apenas congregar. Mas um tempo com a família, alguma coisa que vamos fazer com nossos filhos, a gente não tem a mesma dedicação. Ou seja, meus irmãos, para resumir essa página 23, seguimos adiante, nós precisamos nos concentrar em como que a sociedade tem influenciado as nossas escolhas do dia a dia. Será que nós estamos enchendo a nossa casa, a nossa vida, a nossa rotina, como eu falei na ilustração do missionário, de um monte de coisa que nós na verdade não precisamos e que estão roubando até a nossa tranquilidade, a nossa paz, quando começa a influenciar ou prejudicar nosso orçamento? O texto continua, página 24. Todos nós agora pensamos no medo do compromisso. Claro que há uma hesitação natural e justa antes de assumirmos um compromisso. É tolice não ter medo. Devemos pensar bem e saber no que estamos nos envolvendo antes de firmarmos qualquer coisa na vida. Há, portanto, uma preocupação justa sobre o custo de todo compromisso antes de o assumirmos. E o próprio Jesus ressalta este fato. Em Lucas 14, 27, ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não poderá ser meu discípulo. Portanto, ser um verdadeiro discípulo de Jesus tem um custo. Então ele diz que devemos avaliar o preço, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta, primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Na realidade, Jesus está dizendo, não quero que o mesmo aconteça com vocês. Se estiverem prestes a se tornar cristãos, parem para pensar cuidadosamente em tudo o que isso envolve. É necessário que se faça um cálculo correto. A pessoa tem de se perguntar sobre quanto estas questões são sérias. Ele tem de refletir à luz da eternidade. É necessário o abandono dos prazeres do pecado. Haverá oposição de todos os tipos, quando a proposta é ser um discípulo de Jesus. Há um custo. Contudo,
lembre-se de que há um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado. Quando fizer isso e observar o custo, você verá que o preço não é tão alto assim. No entanto, Cristo quer que saibamos o que estamos ganhando com isso. É necessário que se pense bem na questão de se tornar um cristão. Não há recriminações por parte de Cristo quando há uma hesitação justa. Ele quer que façamos uma reflexão acertada e, à luz da eternidade, compromisso sério. Feito este compromisso, Ele quer que sejamos verdadeiros pelo resto da vida. Quero fazer uma ressalva aqui. Eu creio que não seja assim que o autor quis se expressar em relação ao céu, né? Quando ele diz há um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado. Obviamente, eu espero que não esteja falando uma perspectiva arminiana. Se não for, está repreendido. Mas eu entendo, meus irmãos, que nada disso aqui está falando de salvação. Mas é possível, meus irmãos, preste bem atenção, ser salvo e ter uma vida miseravelmente infeliz, derrotada. Essa história de que o crente é sempre vencedor. Preste atenção, Romanos capítulo 8, ele está falando sobre o aspecto soteriológico. Somos mais do que vencedores, verdade. No aspecto soteriológico, nada pode nos separar de Cristo. Aí é que está o ponto. Somos salvos completamente pela graça e acabou. A grande questão que está se tratando aqui, meus irmãos, é como que nós começamos a perder o compromisso com o Senhor, ou não o fazemos direito desde o começo, e isso vai afetando as áreas da nossa vida, como essa de finanças, de vida material, que nós estamos tratando aqui. Então, o grande problema, meus irmãos, de muitos cristãos é que eles realmente se convertem, mas eles acham que Deus, Cristo, Bíblia é coisa do domingo. E é claro que não é. É claro que não é. Não é à toa que nós estamos num curso sobre princípios bíblicos de finanças. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai inundar e influenciar e invadir todas as áreas da nossa vida. Um dos enormes problemas que nós já vimos várias vezes no cristianismo é a separação, a dicotomia entre a vida espiritual e a vida secular. E nós temos vida secular? Tudo é espiritual. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para quê, irmãos? Para a glória de Deus. É impraticável pensarmos que a nossa profissão está fora da soberania de Deus. Cooper é o autor da frase que diz que não há 1 centímetro na face da terra sobre o qual o Senhor Jesus não diga, é meu. Ele é Senhor absoluto de tudo, inclusive de cada área da nossa vida. Assim, quando eu imagino ou penso como eu vou desenvolver a minha vida, criação de filhos, orçamento, vida material, carreira, não importa. Nosso Deus precisa estar manifestando a sua soberania. Isso vai se fazer como, meus irmãos? Através da nossa obediência aos princípios da palavra. É aí que o Senhor manifesta a sua soberania. Então, quero lhe convidar a fazer um exercício, já falamos aqui algumas aulas passadas. Pegue o seu orçamento. Você enxerga nele a soberania de Deus? Você enxerga nele, olha, Deus está me conduzindo a isso aqui. Se você é econômico em alguma área do seu orçamento, por mera pão-durice, não há soberania de Deus aí. Você entendeu, irmão, o que eu quero dizer? Fulano é muito controlado. Ok, bom. Mas fulano precisa examinar se ele está sendo controlado no seu orçamento por uma motivação egoísta, porque ele está praticando, aplicando os princípios da palavra de Deus à sua vida. Você vê, irmãos, como uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa? Porque talvez você esteja sentado aí e você está com a sua vida financeira, econômica, tudo organizadinho e tal, até o mínimo centavo de real, legal. Você tem o coração avarento. Então existe algo muito errado.
que precisa ser avaliado também. Então, o curso não é apenas, a matéria não é apenas para quem está meio perdido na administração dos seus bens materiais. Ele nos fala também, ou fala também aqueles que está tudo sob controle. Mas motivado pelo quê? De que maneira? Deixa eu lhe dar um exemplo. A pessoa que oferta achando que vai receber alguma coisa de Deus de volta. Ele está fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Viu como o exemplo é simples? A pessoa que economiza, viu que lembra que a gente falou isso lá atrás? Sobre você ter uma reserva, uma economia para um dia mais complicado, mais difícil. A pessoa que reserva e aquilo se torna a segurança da vida dele. Ó, tem uma poupança aqui de 30 mil reais. Posso perder o emprego que eu estou tranquilo. Aí Deus falou assim, ok, então, deixa eu tirar seu emprego aqui rapidinho para você vai ficar tranquilo. Vamos ver qual é a força desse Deus aí da sua poupança. Você está entendendo, meu irmão? A pessoa está fazendo a coisa certa. Ela não está gastando tudo que ganha, está tendo uma reserva. Mas até isso, a gente precisa questionar o nosso coração. Porque ele é complicado. Nosso coração. Continuando, irmãos. Que cada um de nós seja comprometido com Cristo na prática, nos trabalhos de sua igreja, na perseverança para alcançar o reino de Deus, na divulgação do Evangelho e na busca em servir uns aos outros em Cristo. Sobre essa questão de motivação, irmãos, deixa eu ler aqui se por acaso você não viu essa frase. Deixa eu passar as 300 fotos do Papo de Menina. Travou, é tanta foto, travou meu celular aqui já. Ó. Perceba como a gente erra quando a nossa perspectiva das coisas não estão adequadas à palavra de Deus. Se consideramos a necessidade de compromisso com alguma programação, evento ou culto de nossa igreja como sendo menor do que do dirigente, líder, pregador ou de qualquer outra pessoa envolvida com aquela reunião, nós ainda estamos querendo ser servidos e não estamos servindo de volta àqueles que nos estão servindo. Está no nosso WhatsApp, se você está tendo dificuldade de interpretação de texto. Isso aqui, meus irmãos, é algo que Deus falou no meu coração há 30 e tantos anos atrás. Quando eu via que meu pastor saía de um bairro longe, nossa igreja era na ilha, ele saía da Tijuca, onde ele morava, e era o primeiro a chegar e o último a sair. Raramente eu conseguia chegar na igreja antes dele, muito raro. E aí, deixa eu falar uma coisa no meu coração. Ah, peraí, se o camarada vem lá do Capricórnio para estar aqui na igreja, por que eu vou ser diferente? O que isso tem a ver com o nosso estudo, irmãos? Perspectiva. Quando a gente começa a separar, não, esse princípio aqui serve para mim, esse aqui serve só para o outro. A gente começa a fazer buracos na nossa vida espiritual. E, por exemplo, no que está falando essa frase aqui, eu começo a tratar um culto, um evento da igreja, como eu vou ao cinema. Quem tem que chegar cedo é o projetista, quem tem que cuidar das coisas é o cara que faz isso, do bilhete e tal. Eu chego no horário, dou meu bilhete e entro, ou não vou. Não faço, não participo. Quem tem compromisso com aquilo lá é o bilheteiro, é o projetista, é o lanterninha. Você percebe a comparação? Percebe a diferença? Aí o que acontece, irmãos? A gente começa a tratar até a igreja como um consumo e não como um ministério. Que inclusive é meu também, mesmo que eu não tenha nada a ver com a liderança, com a direção daquela programação.
A gente precisa começar a questionar quais são as nossas motivações e a perspectiva com que estamos enxergando aquilo que fazemos. Como os cristãos podem ser diferentes na sociedade hoje? Como podemos dar um testemunho distintivo da forma como vivemos? Onde foram parar a essência do testemunho e o traço distintivo do estilo de vida do cristão do Ocidente? Além da necessidade de uma pureza de vida em uma cultura de decadência, creio que de todo o meu coração que esta questão do contentamento é a essência necessária. Em outras palavras, não basta apenas não ser promíscuo, não basta apenas não ser da vida. Contentamento e uma vida equilibrada precisam ser a marca do cristão na nossa sociedade consumista de hoje. Vivemos na era do consumismo. Há uma preocupação constante em conseguir padrões de vida cada vez mais altos, ainda que a ecologia do planeta sofra danos com isso. Estamos expostos a uma vasta e sofisticada indústria de propaganda que contínua e deliberadamente busca estimular o descontentamento. Ela diz constantemente ao indivíduo: você precisa de mais. Em uma época em que todo o direcionamento da vida das pessoas se volta para a ascensão na vida profissional e aquisição de bens materiais que nunca satisfazem, um cristão ser capaz de dizer: estou bem assim, não preciso de nada, é um tremendo e maravilhoso choque para o sistema dos não cristãos. Este é o fator principal: ser conhecidos como alguém que é capaz e, contudo, não tem ambição maior do que estar contente em Deus. É tão surpreendente que desperta as pessoas. Por que você acha, meus irmãos, que a questão do carro no Brasil é algo assim, por exemplo? Aliás, em todo lugar, né? Há muito dinheiro envolvido. 50 e tantos % do seu carro vai para o governo que você compra. Tá bom ou tá pouco? Cada carro que você compra, você está pagando outro em impostos. Então, você acha realmente que qualquer governo, de esquerda, de direita, liberal, de centro, anarcocapitalista, sei lá, aí não vai ter governo, mas enfim, qualquer governo quer que você fique com um carro 5, 6, 7, 8, 10 anos? Claro que não. Ou você acha que é coincidência que você tem uma taxa de juros lá embaixo para comprar um carro zero, uma taxa de juros lá em cima para comprar um carro usado? Porque ele quer fomentar o consumo. À custa de quê? Da situação que o nosso país está passando agora. 60 milhões de pessoas endividadas. Uma boa parte dessas pessoas endividadas com carro. Agora, veja bem, meus irmãos, eu não estou aqui falando que você nunca deve... Você não comprar um carro, só para aparecer semana que vem com um carro aí, o pastor acabou de falar. Não é isso. O ponto é outro. O ponto é que nós vivemos uma sociedade que você... Vou sair de casa para comprar um Fusca e volto com a Mercedes. Porque no meio do caminho, a propaganda do rádio, da televisão, o vendedor entrou na nossa cabeça e levou o nosso orçamento embora. Esse é o ponto. Ou, eu estava muito bem com o carrinho lá na garagem, está tudo tranquilo e tal. Mas eu preciso de outro. Mas precisa por quê? Eu não sei explicar, mas eu preciso. Parece uma caricatura, irmãos, que eu estou falando, mas é verdade. É a expressão que o governo, a sociedade vai querer botar na sua cabecinha. E colocar como padrão de comportamento, que sem esse você não tem condição de ficar. E a gente precisa, irmãos, questionar muito a nossa vida em relação a isso. Eu quero dar um pulo aqui para adiantar o nosso tempo, irmãos, para essa última parte, na página, está sinalizado página 145. Esta está mais ou menos tratando das mesmas questões. Fomos chamados por Deus, Ele pede que abandonemos a sociedade de consumo que tende a dominar as nações e até a igreja do Ocidente. Temos de ser diferentes no mundo, que nos rodeia de várias maneiras. Devemos ser santos. E um ponto importante sobre essa santidade na atual geração é encher o coração do poder que vem de Cristo
que nos dá um contentamento sereno em todas as circunstâncias. É por meio de Cristo que podemos fazer com que a sociedade desperte e perceba isso. Deus nos desafia para que sejamos visivelmente diferentes. Ele desafia esta geração de cristãos a ser transformada. Ele nos desafia a abandonar a falsa segurança do estilo de vida marcado pela ganância. A Igreja de Cristo precisa se libertar dos grilhões do consumismo e, assim, ser capaz de glorificar a Deus aos olhos de um mundo atônito nos anos que estão por vir. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto de baixo aí de Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, há vidas nesta igreja que precisam colocar a sua área financeira e material em ordem. Por que eu sei disso? Porque eu posso não ser economista nem filho de economista, mas eu sei fazer contas e projeções. E quando você tem uma realidade de ofertas de arrecadação que estão aquém da membresia de uma igreja, é porque há um problema espiritual. Muita gente vai ouvir esse vídeo e vai dizer assim, tá aí a razão por que ele colocou essa matéria. Estou nem aí. Eu fiz sabendo que eu corri o risco e provavelmente algumas pessoas tá no YouTube, está sendo colocado no Facebook lá. Está aí, ó. Advogando em causa própria. E esse tipo de coisa que as pessoas falam. O pastor só pensa em dinheiro. Você sabia, meus irmãos, que se nós quiséssemos abrir uma congregação hoje, eu tenho 10 obreiros que a gente podia escolher para trazer? Vamos abrir uma congregação em um bairro distante hoje. Mas nós não temos os recursos para abrir essa congregação. Porque eu posso botar até uma placa solar lá, mas ele não vai viver de luz solar, de energia solar. Não é verdade? E aí nós começamos a examinar o problema de trás para frente. E a gente chega aonde? A realidade das famílias da nossa igreja de compreenderem também a sua participação na obra de Deus. Uma outra área, aí eu não sei porque não tem como avaliar o que você está fazendo pessoalmente. Nós temos falado sobre a responsabilidade no amor ao próximo, de ajudar a situação caótica que está na nossa cidade, em especial com os imigrantes. Semana bateram na minha porta de novo, mais de uma vez. Se a pessoa bater na sua porta hoje, ou mesmo que não bata na sua porta, você tem contemplado no seu orçamento alguma parcela para ajudar as pessoas que estão, inclusive com placa na rua, né? Ajuda, às vezes mal escrito no português que eles não sabem, ajuda para comer. Situação caótica, triste. Que em vez de fazer post no Facebook cobrando do governo, eu preciso fazer aquilo que está ao meu alcance, pelo menos com as pessoas que estão batendo na minha porta ou estão no meu caminho para o trabalho. O que é, meus irmãos, às vezes nosso orçamento, mais 1,2 kg de algumas coisas básicas. Ninguém está dizendo para você comprar filé mignon para levar, até porque você poderia ajudar muito mais pessoas com o básico do que se fosse ajudar uma só, com, sei lá, 1 kg, 2 kg de filé mignon. Ninguém está falando disso não. Mas será que eu já estou aplicando na minha vida o que nós estamos falando aqui, irmãos, há 8 semanas? Um orçamento equilibrado vai contemplar todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Contribuição na obra de Deus, uma reserva, ajuda ao necessitado, vai preencher minhas necessidades na minha família, mas porque há um planejamento debaixo de princípios da palavra de Deus. Aqui é o momento, meus irmãos, de nós pararmos. Eu comecei mostrando que há uma necessidade, está expressa nos relatórios financeiros da nossa igreja, mas há outras expressões que eu não tenho alcance, porque está na sua vida pessoal, que você precisa examinar.
que você precisa se autoexaminar e perguntar se você tem já aplicado aquilo que a palavra de Deus tem nos falado nessas semanas. Porque, como eu falei já várias vezes, o problema é espiritual, muito mais do que qualquer outra coisa. O artigo da página 25 começa com uma frase que eu já repeti aqui na nossa igreja várias vezes. O artigo se intitula A Moeda Corrente do Céu, e a frase é a seguinte: só uma vida logo passará, apenas o que foi realizado para Cristo durará. De C.T. Studd, essa frase. Quando meu cunhado Jim tinha 18 anos, recebeu o diagnóstico de que tinha um tumor cerebral maligno e que teria apenas alguns meses para viver. Entretanto, o senhor tinha outros planos, e após o tratamento, Jim viveu uma vida plena durante os 22 anos que se seguiram. Neste último verão, o tumor inesperadamente retornou, e desta vez ficou claro que os tratamentos médicos não iriam salvá-lo. Novamente, disseram-lhe que só lhe restavam alguns meses de vida, e desta vez era verdade. Durante seu culto fúnebre, o pastor pregou uma mensagem de salvação, porque era o que Jim desejava. Durante o culto, foi dada a oportunidade para que as pessoas pudessem falar sobre Jim. Uma por uma, as pessoas compartilhavam breves histórias que se lembravam, e como cores que se iam acrescentando sobre uma tela, um retrato começou a emergir. Havia histórias sobre as muitas viagens missionárias que Jim havia realizado, recordações de aguardar por Jim enquanto ele terminava de conversar com um estranho que ele tinha ajudado, histórias de ir a um passeio algumas semanas antes que Jim morresse e vê-lo derramar-se em lágrimas de preocupação por 3 amigos pelos quais ele estava orando, pedindo que viessem a conhecer a Senhor Jesus. Uma observação simples, mas profunda resumiu as coisas. Jim era um irmão para qualquer que precisasse de um, e um amigo para qualquer que desejasse um. Refletindo depois, eu pensei, foi exatamente o culto que Jim desejava. Não por razões superficiais, tipo quais pessoas vieram ou quais cânticos tinham sido escolhidos, mas por causa do modo como ele foi lembrado. A conduta externa de Jim durante sua vida refletiu os valores internos mais importantes para ele. Como resultado, mesmo quando nos lembramos do seu passado, as recordações que ele deixou conosco mantinham-se apontando para o seu futuro. Outra observação durante o funeral me fez levar muito mais tempo para que eu pudesse absorvê-la completamente. Quando Jim foi informado que só teria alguns meses a mais de vida, não fez nenhum ajuste significante no seu dia a dia. Pense nisso. Se você tivesse 2 meses a mais de vida, gastaria esse tempo vivendo precisamente como vive agora? O próximo fim de semana se assemelharia ao passado se você só tivesse apenas um punhado de fins de semana para viver? No caso de Jim, sua vida diária foi afinada à frequência das prioridades que ele já tinha definido. Assim, havia muito pouco para mudar. Tudo isso me fez lembrar a questão: que prioridades e valores definem minha vida? Muito frequentemente sou inclinado a responder esta questão baseada em minhas intenções em lugar de minhas ações. Ou seja, naquilo que sei que meus valores deveriam ser, mas realmente nossas ações são a indicação mais verdadeira. Nesta base, meu desempenho não é tão bom como eu gostaria. Graças a Deus, cada um de nós tem a oportunidade de proativamente moldar as características definidoras de nossa vida, se estivermos dispostos a fazer o esforço exigido para alcançarmos este objetivo. Já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: eu gostaria de, eu desejaria ter, eu precisaria? Uma vez, uma pessoa falou comigo alguma dessas aspirações. E eu falei para ela: e o que está lhe impedindo? Se você estivesse conversando, irmão, com um cristão numa igreja perseguida, ele virasse para você e dissesse assim: meu sonho era poder frequentar a igreja todo fim de semana. Você podia chorar com ele, porque ele realmente não pode. Você poderia até orar por ele: Senhor, abençoa meu irmão, que ele possa frequentar a igreja todo fim de semana, que ele possa frequentar a igreja com alguma frequência, que ele consiga um grupo que se reúna secretamente e ele não tem que ficar correndo das autoridades. Você poderia dizer isso. Se esse mesmo cristão chegasse para você e dissesse assim: meu sonho era poder ler a Bíblia toda, e você sabia que ele não tem a Bíblia,
ou que naquela igreja dele, de dezenas de pessoas, tem 1 ou 2 exemplares da Bíblia que vivem circulando para que todos tenham acesso. Você podia chorar e orar com ele, e até tentar fazer uma campanha, irmãos, vamos comprar aqui uma Bíblia, e para mandar para ele lá vai custar uns R$200 de frete. Vamos fazer aqui uma vaquinha, comprar uma Bíblia para esse cristão que eu conheci lá no Camboja, por exemplo. Mas as mesmas desculpas, irmãos, são usadas por nós no Brasil. As mesmas eu queria. No seu devocional você já deve ter feito alguma dessas observações. Parece uma música do Titãs, né? Só que não tem, tira o acaso. E faz uma versão cristã. Eu queria ter evangelizado mais, eu queria ter orado mais, eu queria ter aconselhado mais, eu queria. O acaso nem existe, mas não conte com Deus para ter algum tipo de simpatia no nosso eu queria. Porque não vai funcionar. O ponto aqui, meus irmãos, é muito bem colocado por ele. A minha vida hoje está refletindo pelo menos a mensagem que eu ouvi domingo passado. Domingo passado. Pelo menos o devocional que eu fiz ontem, essa semana. Ou eu estou transformando, irmãos, o meu estudo bíblico em uma coletânea de aspirações e não de resoluções. Você compreende a diferença, né? A aspiração é uma coisa que talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente, possivelmente vai acontecer. Eu vou conseguir. Uma aspiração. Resolução é, diante de tal fato, agora eu vou fazer isso aqui. Há um tempo atrás, um pai me confidenciou a frustração dele em que, quando ele recebeu da esposa dele o beta-HCG, pai de primeira viagem, ele fez uma série de aspirações do que ele ia fazer com seu filho, tanto materiais quanto espirituais. Vou começar uma poupança, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assim que ele começar com uma certa idade, eu começar a discipular meu filho, o menino já estava com 10 anos de idade. A poupança não foi feita. O discipulado nunca aconteceu. A não ser coisa básica do dia a dia, de uma oração na hora da refeição ou coisa parecida. Deus continuou sendo um departamento da vida da família que fica lá na igreja domingo. E eu perguntei para ele, diante do desabafo dele, o que aconteceu? Tem a ver, irmãos, com o que nós estamos vivendo até agora. Ele começou a substituir o que ele deveria fazer, que ele compreendia que devia fazer, como um pai cristão, por aquilo que a sociedade e tudo mais estava passando para ele. Passando aquilo que ele deveria fazer. Portanto, pai de verdade é aquele que trabalha até se acabar, se arrebentar e coloca comida sobre a mesa, a melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo. E tudo os outros que ele havia planejado fazer começaram a ficar. E a percepção dele estava chegando a esse ponto, porque o menino dele, às vésperas de entrar na adolescência, já se manifestava como uma criança materialista, sem desejo pelas coisas, grande desejo pelas coisas espirituais. Onde isso começa, irmãos? Está aqui. Ele está agindo na vida da família dele com a moeda corrente da terra e não com a moeda corrente do céu, com a qual nós temos sido desafiados a rever nossas prioridades, nossos princípios e como nós aplicamos isso na nossa vida. Moça, começou a ter um relacionamento mais próximo com o rapaz e você descobre que ele tem uma certa tendência, ou fica claro para você que ele é um homem materialista. Você segue a sua paixonite ou acaba a situação ali? Porque isso vai lhe acompanhar, possivelmente, o resto da vida. Rapaz, você descobre que aquela coisinha linda
aquela bonequinha, não passa de uma moça mimada que gosta de coisas materiais. Se acaba com o relacionamento ou não leva o relacionamento à frente, você segue. Para depois ficar reclamando o resto da vida sobre aquilo que vai passar. Você vê, meus irmãos, são decisões práticas na nossa vida. Não tem nada etéreo aqui. Não tem nada fora da realidade. São coisas que vão afetar o nosso dia a dia. Que vai afetar o nosso, a nossa tranquilidade dentro de casa. Porque a gente vai acabar seguindo princípios que estão vindo da sociedade e não aquilo que está vindo da palavra de Deus. Olha essa história seguinte aqui. Gosto muito da história de Alfred Nobel, relatada por Randy Alcorn no seu livro A Chave do Tesouro. Alfred Nobel derrubou o jornal e levou as mãos à cabeça. Foi no ano de 1888. Nobel era um químico sueco que fez fortuna ao inventar e produzir a dinamite. Seu irmão Ludwig havia morrido na França, mas agora a aflição de Alfred pela morte do irmão transformou-se em completo desânimo. Ele tinha acabado de ler seu obituário em um jornal francês, não o obituário do seu irmão, mas o seu próprio. Um editor tinha confundido os irmãos. A manchete dizia: o comerciante da morte está morto. O obituário de Alfred Nobel descrevia um homem que tinha ficado rico ajudando pessoas a se matarem. Chocado por esta avaliação de sua vida, Nobel resolveu usar sua riqueza para mudar seu legado. Quando morreu, 8 anos depois, deixou mais de 9 milhões de dólares, que na época era uma dinheirama, de fundos para premiar pessoas cujo trabalho beneficiasse a humanidade. Os prêmios ficaram conhecidos como Prêmio Nobel. Alfred Nobel teve uma oportunidade rara, olhar para a avaliação do final da sua vida e ainda ter a chance para mudá-la, antes da sua vida acabar. Nobel teve a certeza de que tinha investido sua riqueza em algo de valor duradouro. Em outras palavras, irmãos, ele viu, como é que é o nome do negócio? A inscrição da sua lápide em vida. É como se ele tivesse chegado para um enterro e as pessoas viessem ao microfone e começassem a falar. Se bem que não, porque no enterro todo mundo fala bem, né? O cara pode ser o pior homem do mundo que diz, ótima pessoa. Me emociona falar dele. Era um cafajeste, mas no enterro. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que ele teve uma avaliação legítima, jornalística, que o chamou de comerciante da morte. Ele acorda para perceber qual era o legado que ele estava deixando. É difícil que qualquer um de nós vá passar pela mesma situação, mas é intrigante. Qual seria a avaliação sincera? Não bajulação de funeral, né? A avaliação sincera que as pessoas teriam. Cada um de nós escolhe, ativa ou passivamente, como investimos nosso tempo e tesouro. O homem sábio investe sua vida cuidadosamente, usando as moedas correntes temporárias desta vida para ganhar riquezas que sempre durarão. Está aí, meus irmãos, a origem do artigo original. Essa frase, irmãos, que está aqui embaixo, é uma frase extremamente conhecida, também os irmãos sabem, do missionário martirizado ali no Equador, Jim Elliot. Vamos ler juntos, irmãos? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Essa frase, irmão, você pode olhar da frente para trás, de trás para frente, não tem como ela deixar de impactar a sua vida. Não tem como. Eu já li e reli essa frase centenas de vezes e tentar achar uma brecha. Mas Jim Elliot, irmãos, isso aqui ele escreveu inclusive no seu diário e depois mandou essa frase numa carta para sua mãe. Estudando nas melhores escolas dos Estados Unidos, inclusive a mesma que o Dr. Shedd estudou, o Wheaton College, participando daquele avivamento, né, que foi mencionado na sexta-feira na cerimônia. Ele larga a possibilidade de uma carreira próspera, lucrativa, para não só ir trabalhar entre os índios no Equador, mas isso ele claramente não sabia, não tinha como prever, mas nós sabemos que o quanto isso custou não só a ele, mas a todos os seus companheiros, né, quando foram mortos ali. Ou seja,
Muitas vezes, irmãos, nós vamos investir na eternidade a altíssimo custo. Isso precisa ser avaliado, considerado também, quando nós escolhemos os princípios e aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Nós vamos terminar hoje com a página 26. Vamos apenas fazer uma leitura rápida aqui, relembrando, eu creio, do que você leu em casa. Nós temos dois exemplos aqui, o exemplo de John Wesley, que dispensa apresentações, e o exemplo de George Miller também, que eu espero também que dispense, dois homens que marcaram os seus dias, a sua geração, pela seriedade com as coisas de Deus. John Wesley, 1703-1791, é conhecido como um pregador que revolucionou a Inglaterra no século XVIII. Foi instrumento de avivamento e influenciou profundamente a igreja com seus ensinos sobre santificação. Poucos talvez saibam que ele ganhou muito dinheiro com a venda de seus livros e panfletos, e que sua renda o classificava como um dos homens mais ricos da Inglaterra do seu tempo. A seguir, alguns de seus ensinamentos sobre dinheiro. John Wesley viu o movimento de metodismo que fundou crescer de 2 irmãos para uma sociedade de quase 1 milhão de pessoas durante o período de sua vida. Porém, nos seus últimos anos, ele ficou triste e pessimista com relação ao movimento. Os seguidores não tinham mais fervor e amor pelo Senhor, o que se demonstrava de diversas maneiras, entre as quais sua indisposição de visitar e ajudar os pobres e necessitados. Wesley temia que o Senhor não estivesse mais no meio deles, que o povo tivesse abandonado seu primeiro amor e que talvez seus labores de uma vida inteira fossem perdidos. Wesley atribuiu esta frieza espiritual e afastamento de Deus, principalmente ao crescimento de riquezas e possessões. Notou que o nível econômico médio dos metodistas havia melhorado mais de 10 vezes em relação ao princípio do movimento. Parecia-lhe que quanto mais dinheiro tinham, menos amavam ao Senhor, menos disposição tinham, entre outras coisas, para auxiliar os necessitados. Wesley pregava muito sobre o uso correto do dinheiro e de como somos apenas despenseiros de Deus. Em outras palavras, mordomos, administradores. O propósito de Deus em nos abençoar financeiramente é para podermos compartilhar com aqueles que não têm. Gastar em coisas supérfluas ou além do básico necessário é, por isso, roubar de Deus. É difícil imaginar este grande pregador que falava tanto sobre o amor, ficando irado ou expressando ódio para alguma coisa. Ele até ensinava que o amor de Deus pode encher de tal forma nosso coração que seremos capazes de amar perfeitamente a Deus e ao nosso próximo. Mas havia uma palavra que Wesley realmente detestava. Era a palavra que as pessoas usavam para justificar gastos extravagantes ou um estilo de vida materialista. Diziam, mas temos condições de comprar aquilo ou de viver assim. Para ele, essa expressão tenho condições era vil, miserável, imbecil e diabólica, pois nada do que temos pode ser considerado nosso. Nenhum cristão verdadeiro jamais deveria usá-la. Ele não só pregou, mas viveu este princípio na prática. Numa época em que uma pessoa podia viver tranquilamente com 30.000 libras por ano, Wesley começou ganhando mais ou menos isto no início de sua carreira de professor da universidade. Um dia, porém, notou uma empregada doméstica que não tinha agasalho suficiente no inverno e que não tinha nada para lhe dar, pois já gastara todo o seu dinheiro para si mesmo. Sentiu-se fortemente repreendido por Deus como mau dispenseiro dos seus recursos. Daí em diante, reduziu ao máximo suas despesas para poder ter mais para distribuir. Com o tempo, sua renda anual passou de 30.000 por ano a 90.000, depois a 120.000, e anos mais tarde chegou a... acho que isso aqui está errado. Desculpe, é que eu li ao contrário. Não é 90.000. Em seu tempo, sua renda anual passou de 30 libras por ano a 90, depois 120, e anos mais tarde 1.400. Entretanto, nunca deixou de viver com as mesmas 30 libras, porque eu li 30.000 lá atrás, mas são 30 libras. Então eu fiquei pensando, no século XVIII, 30.000 seria a mesma coisa que ter a riqueza quase da Inglaterra toda, né? Eu li errado, desculpe. Ele passava de 30 lá, e ele chegou a cerca de 1.400 libras, que é uma dinheirama. Entretanto, nunca deixou de viver com os mesmos 30 e de dar embora ou dar todo o restante. Segundo seu próprio testemunho, nunca teve mais que 100 libras no bolso ou nas suas reservas. Ensinou que quando a renda do cristão aumentasse, devia aumentar seu nível de ofertas, não seu nível de vida. Quando morreu,
deixou apenas algumas moedas nos bolsos e nas gavetas e os livros que possuía. A grande maioria das, agora sim, 30.000 libras que ganhou durante a vida, com panfletos e livros, foi doada a pobres e necessitados. Wesley baseava sua prática em 5 pontos fundamentais. 1. Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Ninguém realmente ganha dinheiro por sua própria esperteza ou diligência, pois Deus é a fonte de toda energia e inteligência. 2. Os cristãos terão de prestar contas a Deus pela forma como usaram o dinheiro. Em qualquer momento, podemos ter de prestar contas a Deus. Por isso, nunca devemos desperdiçar o dinheiro agora, pensando em compensar futuramente. 3. Os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Somos apenas agentes dele para distribuí-lo de acordo com sua direção. Portanto, não temos condições de fazer algo contrário à sua vontade. 4. Deus concede dinheiro aos cristãos para que o repassem àqueles que têm necessidade. Usar este dinheiro para nós mesmos é roubar de Deus. 5. O cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo do que tem de jogar dinheiro fora. Com isso em mente, Wesley dava 4 conselhos quanto às prioridades de Deus para o uso da renda individual do cristão. Número 1, baseado em Timóteo 5,8. Suprir todo o necessário para si mesmo e a família. 2. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. 3. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12,17. E a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13,8. Depois de cuidar das necessidades básicas, a próxima prioridade é pagar os credores, ou providenciar para que todos os negócios sejam feitos de forma honesta, sem incorrer em dívidas. 4. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Depois de promover para a família, credores e negócios, Deus espera que todo o restante lhe seja devolvido através de doar aos necessitados. Para ajudar a discernir em situações não muito claras se está tomando a direção certa diante de Deus, Wesley sugeriu que o cristão fizesse a si mesmo as seguintes perguntas em relação a algum bem que quisesse adquirir. Número 1. Em gastar esse dinheiro, estou agindo como se eu fosse dono dele ou como despenseiro de Deus? 2. Que escritura me orienta a gastar dinheiro desta forma? 3. Posso oferecer esta aquisição como oferta ao Senhor? 4. Deus haverá de me elogiar na ressurreição dos justos por este dispêndio? Então você vê, meus irmãos, e eu tenho outros exemplos modernos também. Tem outro autor evangélico, me esqueço o nome dele agora, que ele já ganhou o suficiente para comprar uma ilha. Tem ilha. Porção de terra cercada de água por todos os lados, como diz no livro de geografia. E ele continua morando na mesma casa que ele morava desde o início do seu casamento. Todo o resto foi doado para missões. Eu sei que nós estamos, irmãos, em outra realidade. A não ser que você agora escreva um best-seller aí, saia ganhando dinheiro ou alguma outra coisa parecida. Mas não deixe de ser, meus irmãos, algo incômodo. Pelo menos para nós levarmos para casa nesse final de EBD, começarmos a nos questionar. Aonde está o nosso coração? Maridos e esposas, vamos sentar. Vamos sentar em casa, diante do computador ou do caderno, se você é mais raiz, mais básico, né? Ouça sua esposa, ouça seu marido. Enquanto eles aplicam aquilo que nós temos falado aqui, irmãos. Aqueles que não têm o marido, não têm a esposa, não importa. A questão é sentar e avaliar. Não deixar, fui a EBD. Cheque. Acabou. Não, o propósito, irmãos, é nós irmos para casa, não apenas nessa matéria, em qualquer outra, e olharmos para a nossa vida como temos usado aquilo que Deus tem colocado para sermos dispenseiros, para sermos mordomos. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Deus querido, nós precisamos da tua ajuda em todas as áreas da nossa vida, e esta não é diferente. Nos auxiliando, nos guiando,
para que, ó Deus, o nosso orçamento possa ser também algo que glorifique o nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque é necessário, ó Pai, mudarmos paradigmas no nosso coração, até mesmo parâmetros pelos quais nos medimos, que medimos a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos assim glorificar o Senhor enquanto cumprimos tudo aquilo que a Tua palavra tem nos falado, que é necessário para uma vida financeiramente equilibrada à luz dos princípios dela, dos princípios da Tua palavra. Dá-nos uma tarde de descanso e esta noite um culto abençoado, que a Tua palavra fale profundamente às nossas vidas. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém.